Olá, bom dia, nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado, você que nos acompanha sabe que chegou o momento agora de nós passarmos 10 minutos na presença de Deus, aprendendo sobre as Escrituras, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. E hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto muito importante, do qual nós devemos nos esforçar e muito para que nós possamos aplicar. Depende de nós colocarmos em prática, para que nós possamos viver como Jesus viveu aqui, para que nós possamos anunciar as palavras do Senhor, nós devemos colocar o que nós vamos aprender hoje em prática. Você que está com a sua Bíblia e quiser abrir já no livro de Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 5. Você que está aí no trabalho, a caminho, ou fazendo alguma atividade em casa, não tem problema, abra seu coração, deixa a palavra de Deus entrar, deixa ela encontrar uma terra fértil para que ela possa aí ser semeada. Se inscreva, ativa o sininho, temos lá mais de 120 vídeos, 150 vídeos disponíveis para que você possa ouvir todos os vídeos de 10 minutos. Como eu sempre falo, são vídeos rápidos e práticos para que nós possamos aí viver o que o Senhor tem nos ensinado, o que o Senhor tem deixado para nós, através da tua palavra. A Bíblia, ela é um manual de vida. E quando nós queremos aí aplicar na nossa vida o que o Senhor nos deixou, nós temos sucesso, Nós vivemos através dos frutos que a palavra de Deus traz para nós, juntamente com o auxílio do Espírito Santo. Então vamos lá? Colossenses, capítulo 4, versículo 5 diz assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele exorta a igreja de Colossos para cumprir a sabedoria, para colocar em prática a sabedoria, para andar em sabedoria com aqueles que estão fora da igreja, com aqueles que ainda não conhecem, as palavras do Evangelho de Jesus. E ele diz, que nós devemos agir com sabedoria, remindo o tempo. O que seria isso, remindo o tempo? Aproveitando as oportunidades, Muitas vezes nós temos grandes oportunidades de chegarmos até pessoas que ainda não conhecem o Evangelho ou até mesmo a palavra do Senhor, e nós perdemos essa oportunidade por falta de sabedoria. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha só, o nosso discurso, a maneira que nós falamos, que nós nos comportamos, o que nós dizemos, tem que ser o quê? Temperada, nem muito, nem pouco, tem que ter um equilíbrio, Muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque nós queremos falar desesperadamente, sem pausar, falar de Jesus ou até mesmo dar conselhos ou até mesmo apontar erros, falhas mediante a vida de outras pessoas, e as pessoas recebem aquilo de uma forma até mesmo como se fosse um insulto, A palavra de Deus, ela não deve ser pregada desta forma. O Senhor Jesus, ele é um dos maiores exemplos, a nos ensinar a respeito de como nós devemos apresentar às pessoas o Evangelho. Através do quê? Do amor. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque nós chegamos até aquela pessoa e nós não mostramos o amor, nós não temos sabedoria para mostrar o amor através das atitudes, e nós queremos despejar, um monte de coisa na vida daquela pessoa. E então nós não remimos o tempo, para que saibais como vos convém responder a cada um, ou seja, cada pessoa, ela tem um jeito, e nós precisamos ter essa sabedoria que ela vem diretamente do Espírito Santo para saber como que nós vamos levar o Evangelho, a palavra de Deus a cada pessoa, Nós não podemos nos dizer cristão, dizer que nós somos de Cristo e nós termos discurso de ódio mediante opiniões do que as pessoas acham ou pensam, Não, nós não podemos. Nós temos que simplesmente amar as pessoas, Amar as pessoas como elas são, porque nós precisamos entender que o trabalho de transformação de uma pessoa, ele não vem por nós.
ele vem pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito que isso é onde nós estamos errando, é onde nós estamos falhando. E eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu afastei pessoas de mim por conta de atitudes erradas, por falta de sabedoria, de querer de alguma forma que aquela pessoa fosse transformada mediante as minhas palavras, ou até mesmo, né, de tanto insistir. E não é assim, né, que nós devemos nos comportar. Aqui ainda no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da sua boca. Ou seja, o apóstolo está dizendo, despeça, né? Despojai-vos, manda embora. Nós não podemos ter em nós raiva, ódio, nós não podemos falar mal das pessoas, nós não podemos difamar outras pessoas, nós não podemos caluniar. Ah, mas o que eu estou falando é uma verdade, né? Mas a maneira que nós falamos, ela tem que ser palavras temperadas. Olha só, nós acabamos de ler, né, no 4, no versículo 5. Então, nós precisamos saber nos comportar como cristão. Nós precisamos saber nos comportar, né? Não somente quando nós estamos com outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque, na verdade, nós só vamos saber se comportar com as pessoas de fora, como disse aqui o apóstolo Paulo, quando nós tivermos uma conduta diferente dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia. Porque ele não quer dizer que nós temos que ser duas pessoas, né? Ah, com os cristãos, com aqueles que conhecem a palavra, ou dentro da minha casa eu sou desse jeito e fora eu sou outro. Não, né? Nós devemos ter sabedoria em todo o tempo. Mas aqui ele está dizendo que nós devemos saber se comportar com o que estão de fora. Mas quando nós já temos uma vida, uma conduta, sem usar a nossa boca para falar palavras torpes, sem usar a nossa boca para falar maledicência, ou até mesmo ira, tudo isso nós sabemos nos comportar quando nós estamos mediante essas pessoas e nós aproveitamos as oportunidades, né? Nós temos que pedir a Deus que venha essa sabedoria diretamente do Espírito Santo de Deus para transformar a nossa vida e depois, então, através da nossa vida, nós conseguirmos, né, que o Espírito Santo seja apresentado para outras pessoas. Que o amor de Jesus ele seja apresentado para as pessoas. E o que transforma as pessoas não é a nossa fala, o nosso comportamento ele é um exemplo, mas também não transforma a vida de ninguém. O que transforma é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra, né? Por isso que nós temos que ter sabedoria para saber nos comportar, saber o que falar, ter palavras temperadas, né? Saber como responder a cada um, mas depois que nós aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos deu, nós temos que orar, né? Colocar em oração a vida daquela pessoa. Muitas vezes a esposa não consegue ganhar o seu esposo dentro de casa, né? Não consegue semear a palavra de Deus. Por quê? Porque falta sabedoria. Muitas vezes nós não conseguimos levar a palavra de Deus para os nossos familiares porque nos falta sabedoria. Muitas vezes nós queremos nos comportar de forma diferente, como se nós fôssemos melhores que outras pessoas, quando na verdade nós não somos, né? Quando nós passamos a conhecer Jesus, aí é que nós vemos quanto nós somos falhos, fracos, pecadores e o quanto nós precisamos da misericórdia dele, né? E muitas vezes nós queremos estar com aqueles que estão fora da presença de Deus ou que não conhecem da presença de Deus, nós queremos nos comportar melhor. Ah, porque eu não tenho esse comportamento, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. E às vezes nós temos uma soberba tão grande que nós perdemos o tempo, não remimos o tempo, perdemos a oportunidade. Uma vez eu ouvi que um pastor ele foi em uma festa e nessa festa tinha, né, bebida alcoólica. Ele, por sua vez, não bebe. Então, ele sentou numa mesa com uma pessoa da sua igreja, uma mulher. Nessa mesa estava o esposo dela não frequentava ainda a igreja, né? E ele estava bebendo. Então, o pastor foi lá e abriu, né, a garrafa de bebida para ele. Pegou o abridor e abriu, né? Fez um gesto de educação. E aquilo ali deixou aquela pessoa espantada, né? Deixou ela totalmente espantada. Nossa, o pastor abriu a minha cerveja, né? Enfim, ficou por isso mesmo.
Passou algum tempo, né? Esse esposo desta mulher, ele foi fazer uma visita na igreja, frequentou a igreja, começou a fazer parte, né? E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ele deu o exemplo que aquela atitude transformou o que ele pensava, a maneira dele pensar, né? A respeito do pastor e até mesmo da igreja. Então, assim, isso é apenas um exemplo, né? E é como Paulo disse, para que saibais como vos convém responder a cada um. Esse foi um comportamento que provavelmente o pastor sentiu no coração dele ali de fazer e foi um ato que realmente ele conseguiu alcançar aquela vida, né? Não é regra para nós as coisas, mas nós não podemos muitas vezes nos colocar como melhor que ninguém, porque nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos de sabedoria para saber agir com os que estão de fora, né? E cada um tem uma forma de receber a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar hoje isso, como agir em cada momento, em cada situação, aproveitarmos a oportunidade para que cada dia mais e mais pessoas possam conhecer, né, de Jesus. E quando eu estou falando aproveitar a oportunidade, né, e levar Jesus, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, a palavra de Deus. Eu estou falando do Filho de Deus que morreu naquela cruz, né, que é o que nós precisamos apresentar às pessoas. Deus abençoe sua vida, que você possa aí meditar nessa palavra, pedir para o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria a cada dia para você levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão de fora. Se você gostou, curte, compartilhe, encaminha para um amigo e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.